capaz. E aí ele vai se afastando e vai achando subterfúgios para esse afastamento. Então a terapia cognitiva entra, terapia não, perdão, a reabilitação cognitiva entra nessa lacuna, tá? De atuar individualmente em respeito, inclusive, ao déficit da pessoa. Porque às vezes você vai atuar em grupo e você vai mostrar para o outro que ele está falhando, e isso a gente não quer, né? A gente quer realçar o positivo. Tem uma situação que é muito comum também, é aquele paciente que vai desenvolvendo o déficit de forma muito lenta, ninguém percebe, e subitamente ele tem um problema agudo. Ele tem um infarto agudo do miocárdio, tem uma fratura, ou foi operado, uma cirurgia eletiva, e aí a família acha o seguinte: desde essa data ele ficou doente, ele não tinha nada, mas está tudo muito dentro daquela história, né? Que dia é hoje, papai? Eu não tenho lido os jornais, não me lembro. Então as pessoas vão engolindo as justificativas, não notam que o problema está evoluindo, e com o episódio agudo, onde há uma quebra, uma perda da homeostase, e a pessoa já tem uma baixa reserva cerebral, ela vai ter uma piora mais rápida e vai até ter uma certa recuperação. Mas as pessoas então ficam culpando a anestesia, foi o anestésico, foi, enfim, o problema que levou. Primeira senhora. Fases, né? Uma fase inicial, onde, como você falou, o predomínio é a alteração da memória a curto prazo, que vai evoluindo até para uma memória mais a longo prazo, a ponto de prejudicar as atividades de vida diária. Na segunda fase, é uma fase intermediária, onde o paciente já começa a ter alterações de comportamento que comprometem as suas ações e a sua sociabilidade. E normalmente nessa fase intermediária podem começar a surgir quadros de incontinência, riscos de queda, e algumas vezes alguns pacientes são até institucionalizados nesta fase intermediária pelos familiares não conseguirem lidar com as limitações do paciente. Existe a terceira fase, que seria uma fase terminal, porque a doença já evolui de uma forma já bastante acentuada, com o máximo grau de dependência, e uma fase final, quando realmente o indivíduo entra num quadro de uma total alienação, podendo evoluir inclusive com quadro de coma até a morte em 48, 72 horas. Então, assim, didaticamente até seriam 4 fases. Eu penso, Sara, que quando se tem uma história bem detalhada, quando a gente tem a felicidade de ter uma família que relata, que consegue delimitar quando começou, os eventos relacionados, e a família quer saber em que fase que o paciente está, eu costumo muito utilizar que, em termos epidemiológicos, a doença tem uma evolução de 2 até 20 anos, numa faixa de 8 a 10 anos. Então, se a pessoa já tem uma evolução de 7, 8 anos, não quer dizer que necessariamente ela vai evoluir para a fase terminal e final em 2 anos, mas que a expectativa de aí vai da idade de início da doença e a expectativa de vida. Então, eu particularmente não me atento muito a essa questão das fases, e sim o grau de comprometimento que isso está fazendo. Mas isso realmente é uma pergunta bastante comum nos ambulatórios e nos consultórios, principalmente quando a família tem um esclarecimento, quando ela vai à busca de literatura mais específica, e na literatura isso vem muito bem caracterizado, né? As manifestações de cada fase. Mas eu procuro sempre passar para a família em termos daquele momento, o que está acontecendo. E uma situação até que você me fez remeter, quando o paciente começa a ter um distúrbio da deglutição. E nós já sabemos que quando iniciam os distúrbios de deglutição, e isso nós conseguimos caracterizar que naquele momento é pelo curso natural da doença, será que não é o momento de chegar para a família e conversar a respeito da possibilidade de uma gastrostomia por via endoscópica, no intuito de prevenir que o estado catabólico fique realmente muito acelerado? Porque nós sabemos que tem uma fase da doença que o paciente come muito, depois o paciente entra num quadro catabólico muito grande. E será que não seria o momento de precocemente indicar uma gastrostomia por via endoscópica, ao invés de ficar tentando fazer nutrição por sonda nasoenteral, que seria mais um grau de inquietude que poderia trazer uma confusão maior para o paciente? Esses são questionamentos
Inclusive, já tem até artigos na literatura específica de cuidados paliativos que questionam a validade de você fazer uma gastrostomia num paciente com doença de Alzheimer. Esse artigo saiu no New England de janeiro agora de 2000, eu tenho essa referência para quem tiver interesse, questionando a validade de se fazer uma gastrostomia na fase terminal da doença de Alzheimer. Isso não é a discussão para esse fórum agora, mas certamente são dilemas que nós damos no nosso dia a dia. Agora, em termos dessa caracterização didática, eu procuro ir sempre para o lado mais prático para o paciente. O autor é Bartolomeu Campos de Queiroz e o nome do livro é Pai. Só a última pergunta para a gente ir para o intervalo. E nós vamos voltar às 5h20. 4h20, desculpa. Psiquiatria geriátrica em Miami, e esse foi um dos assuntos abordados. E o consenso que saiu daquele evento foi que a única indicação de se fazer um teste genético é quando você está num centro de pesquisa. Eu citei ali o teste genético porque já tem alguns laboratórios lá no Rio de Janeiro, na nossa cidade, que já estão inclusive propagando que eles já estão fazendo testes de diagnóstico de doença de Alzheimer. Na verdade, o teste genético ele não é um teste de diagnóstico conclusivo. Ele dá uma possibilidade daquele indivíduo desenvolver um quadro de doença de Alzheimer. Agora, até que ponto que isso é importante também para o indivíduo fazer? Então, em termos éticos, nesse congresso lá nos Estados Unidos, isso foi muito discutido. Então, realmente, eu botei aquilo como uma referência, mas isso ainda não está em consenso e também não tem sentido sair pedindo para todos os familiares dos pacientes, porque o que também vai se fazer com o resultado do exame? Eu queria até complementar com relação a mutações genéticas, né? Que há famílias, como vocês imagino devam saber, que tem a doença com a transição genética e a forma familiar de início precoce da doença de Alzheimer. E houve um caso há uns 3 anos, até que eu participei indiretamente dele dentro da minha pesquisa de mestrado, em que havia uma dupla mutação da proteína precursora de amiloide numa família sueca e um dos familiares jovens resolveu fazer o teste. Quer dizer, nesses casos de mutação é certeza, né, de desenvolvimento da doença, é diferente do APOE, onde é uma questão de probabilidade. E ainda nesses casos, onde há uma certeza, não se aconselha fazer de rotina ou em somente situações muito especiais. Porque que impacto isso pode gerar numa pessoa de 20 e poucos anos, saber que ela, quando ficar com 60 ou 70, ela vai desenvolver a doença. Às vezes ele vai adoecer antes de outras coisas, outras doenças, tal é a preocupação que ele vai ficar com isso. Então, uma vez estando com resultado, isso criou um dilema ético muito grande, como o que fazer com esse resultado. Então, caso de mutações, isso já é complicado. Imagina no APOE, onde é uma questão de probabilidade, numa população como a nossa brasileira, que é muito heterogênea a nível racial, que há uma influência racial nisso também, e as pessoas não vão saber compreender o que é probabilidade, né? Então, nós não advogamos de forma nenhuma que esses exames sejam feitos, a não ser a nível de pesquisa. Vamos então para o intervalo e daqui a mais ou menos 20 minutos a gente começa. Obrigado.